essa problemática relacionada principalmente a uma questão de sistema de desenvolvimento do esporte no país. Pulando um pouco a nossa sequência, isso está ligado diretamente à nossa falta de sistema, à nossa falta de sistemática. Nós não temos um plano. Você tem aí o plano onde as empresas privadas entram em alguns países, outros o governo é um plano de governo, né? Outros é uma política de governo. Então, eu vejo no Brasil a natação, particularmente, de forma totalmente, não há um sistema desenvolvedor disso. Vocês que fizeram o curso do COB, que trabalharam lá dentro, já devem entender um pouco melhor de que há uma tentativa disso, mas eu particularmente, vejo a natação como a formação fica por conta dos pais, que fazem com que a criança faça a natação e exija isso, os clubes, né? E alguns projetos, mas são coisas assim, num estado é uma coisa, no outro é outra. Às vezes os programas não têm continuidade, eles são interrompidos, eles não são interiorizados, né? Fala um pouco disso, de repente você já pode emendar ali no que a gente ia conversar, que é que o treinador deveria ensinar a esse nadador para ele saber nadar. Eu acho que o que a gente encontra no esporte, bem ou mal, é um reflexo daquilo que a gente vê na nossa sociedade. É uma sociedade imediatista, que valoriza aqueles resultados extraordinários, como se isso existisse. E talvez isso venda, Fabrício, porque isso é mais atrativo. A gente falar que aquele indivíduo nada desde que tinha 6 meses de idade, que ele é esforçado, que ele é dedicado, e por causa disso ele conseguiu, isso vende na televisão. Mas o processo nem sempre é assim. Então, o que a gente vê no esporte é aquilo que a gente vê fora do esporte. Eu quero acreditar numa criança que nasce com um conjunto de capacidades, de dons e de valências que naturalmente vão fazer com que ele seja um indivíduo de alto desempenho. Se você não tem essas capacidades, você não tem condições de chegar lá. Isso é um reflexo que a gente vê na própria escola. Na escola, pensando fora do esporte, a gente acredita que as crianças têm que chegar na escola sabendo as coisas. Às vezes até o próprio professor esquece que a criança está ali justamente porque ela não sabe, porque ela precisa aprender. Se ela soubesse, ela não estaria ali. Quando eu trabalhei com educação física escolar, muitas vezes os alunos usavam esse argumento: professor, não vou fazer aula não porque eu não sei fazer isso. Eu falei: então seja bem-vindo, você está aqui justamente porque não sabe. Você está aqui para poder aprender. E a mesma coisa acontece na natação competitiva. O atleta, a criança, ela vai para a natação. Se ele percebe que não tem a mesma atenção que as outras crianças, porque teoricamente o desempenho dela é pior, ela mesma se exclui do processo. Porque na cabeça dela e dos pais, o que é bom nasce pronto. E a gente precisa entender que as manifestações do esporte, elas são muito específicas. Isso significa, então, que elas têm que ser treinadas, que elas têm que ser adquiridas. A gente nasce com algumas capacidades que são gerais, que vão facilitar o desempenho, isso é verdade. Mas se essas condições gerais não se tornarem específicas para o esporte, elas não servem para nada. Por exemplo, se só a altura fosse suficiente, todo mundo que é grande seria jogador de nível olímpico, de basquete, de vôlei, seria nadador. Se só a força fosse suficiente, todo fisiculturista era campeão de todas as outras modalidades esportivas. Mas a gente precisa de uma força específica, precisa de uma altura adequada para aquela manifestação técnica que você tem. Então, pensando nisso, o que eu tenho que ensinar para o meu atleta? Tudo que ele deveria aprender ou que ele deveria saber na idade adulta. A ideia que eu tenho é como se a gente fizesse uma regressão. Pego o meu atleta lá com 20, 22, 25 anos, como eu gostaria que ele fosse em termos emocionais, em termos de comportamento, em termos de importância que ele dá ao treino, ao treinador, em termos de filosofia de vida, como que ele é. E eu vou regredindo isso até lá o início do processo dele, de 6, 7, 8 anos, e vou ao longo desses anos formando o meu atleta. Essa é a palavra, eu vou formando o meu atleta. Eu não vou querer que com 10 anos ele seja campeão. A ideia não é essa. A ideia é que as competições sejam parte do processo de formação e não um fim em si mesma. A competição passa a ter um fim em si mesma quando quando o indivíduo, tiver lá 20, 25 anos. Tem que ganhar, não tem mais jeito. Mas antes eu vou pensar tudo que eu deveria ensinar. Eu tive uma experiência com o futebol em categoria de base. E acontecia muito isso. Eu lembro que os testes eram realizados alguns testes e aí tinha avaliadores que falavam assim:
esse garoto é baixo pro futebol, veja só, né? Esse garoto é baixo, não serve para ele. Por quê? Qual é a ideia dele? É imediato, ele quer naquela categoria ali de 12, 13 anos que o cara seja forte, porque sabe que o físico nessa idade pode influenciar mais, então é complicado, então é bem interessante isso. O Roque falou aí que às vezes essa questão do atleta cobrar o resultado do atleta criança, né, ou até adolescente, ele passa pela vaidade do treinador. Eu acho que é isso também, mas o que eu percebo também que é uma pressão. Ou seja, o treinador lá do Petit, o treinador lá do infantil, ele tem uma obrigatoriedade de conseguir resultados, até para ele se manter no clube e às vezes até para ele galgar para o juvenil e até chegar lá, quem sabe um dia no head coach. Então, existe a vaidade, mas também existe uma pressão por manter o emprego e pressão para subir de nível. Né? Acho que eu penso assim, pelo menos. E por isso que deveria ser uma filosofia do clube, né? Como a gente falou no início. Se o treinador tem uma ideia que a gente considera que é adequada, né? Eu vou estimular, não estou preocupado com reconhecimento social, né? Que os treinadores têm isso. Isso faz parte do ser humano. Eu quero ser reconhecido socialmente, porque meus atletas de 10, 11 anos são campeões estaduais, campeões de Sudeste. Eu quero esse tipo de reconhecimento. Isso é importante para o meu crescimento dentro do clube. Isso acontece porque o próprio clube não tem uma filosofia. O clube tem que entender que esses atletas estão em formação, então a filosofia deles é outra. Eu tenho um conhecido, Fabrício, que trabalhou na Inglaterra com futebol também, e ele foi para lá com essa filosofia do nosso futebol aqui. E um amigo também que mora nos Estados Unidos, o Marcos Giovannone. E ele assim começou a treinar os jovens lá, as crianças, e ele participou de algumas competições e o time dele não foi tão bem. E ele ficou preocupado. Ele, agora eu vou rodar. E ele foi chamado para poder conversar lá com os gestores, ele foi todo preocupado, achando que ia ser demitido, era uma conversa sobre um outro assunto, e ele acabou tocando nesse assunto. E eles falaram assim, não, a gente não está preocupado que você ganhe as competições agora. Eu quero que as crianças gostem de jogar futebol, eu quero que elas venham para o clube. Se elas vão ganhar ou não, agora não é importante. Elas têm que continuar no processo para que lá na frente elas venham a se tornar os atletas que a gente quer que elas sejam.